Amém e amém. Glórias ao Senhor. Eu concordo, Senhor, com essa oração. E eu clamo ao Senhor para que o Senhor tome o seu lugar. Que o Senhor tome o seu trono, Pai. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Tua é a glória, Tua é a honra, Teu é o louvor. Pelos séculos dos séculos, de geração a geração. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Hoje o tema será descanso. No capítulo 33, se você está em casa nos assistindo, abra sua Bíblia, que o Senhor te alcance nesse momento, que a presença que Ele manifesta aqui hoje seja uma realidade na sua casa, em nome de Jesus. Êxodo 33, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Moisés, ele tinha uma missão. Ele tinha a missão de conduzir o povo. E se a gente retroceder um pouco, a gente voltar um pouquinho nos capítulos anteriores, a gente vai ver que Moisés ele vai para o monte e ele passa 40 dias e 40 noites. Só que, por incrível que pareça, e não diferente da nossa realidade, Deus ele não diz quanto tempo Moisés vai passar lá. Ele simplesmente o convoca. Mas naquele período, durante 40 dias e 40 noites, é o momento que Moisés recebe instruções a respeito do que ele deveria fazer dali por diante. Ele recebe instruções sobre o holocausto, sobre a bacia de bronze, sobre a roupa do sacerdote, sobre o tabernáculo, as tábuas da aliança. Uma série de instruções ele recebe naquele momento. E a questão é que Deus não apenas ele não revela o período pelo qual Moisés passaria no monte, mas o povo não sabia o que estava acontecendo. O povo achava que Moisés estava ali, talvez ele nem estivesse mais ali, talvez ele já tivesse morrido, talvez ele tivesse fugido diante da missão que ele tinha. E com esse contexto, aquele povo começa a pressionar Arão. E a dizer o seguinte: olha, Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Então está na hora de você fazer alguma coisa. E a verdade é que desde a antiguidade, nós nunca soubemos lidar muito bem com períodos de espera. E muito menos com as pressões diante das coisas que achamos que estão demorando demais. Na verdade, nós nos apressamos para construir, como o povo de Israel fez, os seus bezerros de ouro e a levantar os nossos próprios altares. Em nome de Deus e com o pretexto de que fariam uma festa ao Senhor, aquele povo constrói um bezerro, levanta um altar e oferece sacrifícios. Só que a ordem de Deus para Moisés, quando Deus analisa toda aquela situação, é o seguinte: ó Moisés, desce. Porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito.
E em nome de Deus, nós fazemos muitas coisas que não são parte do plano de Deus. Em nome de Deus, nós fazemos coisas que não configuram aquilo que Ele pediu para a gente fazer. E, na verdade, se torna apenas uma maneira da gente expressar, no nosso entendimento, que Deus está demorando demais. Aquilo que a gente não vê que está sendo feito, a gente acha que não está acontecendo nada. Na tentativa de ajudar a Deus a fazer a sua obra, nós nos corrompemos e nós nos desviamos das suas instruções. O fim disso é um caminho de idolatria e um caminho de ingratidão. É um caminho em que levantamos os nossos próprios deuses e é um caminho de esquecimento daquele que um dia já fez grandes coisas por nós. Só que esperar envolve aguardar. Mas não é aguardar de qualquer maneira. É aguardar tendo esperança. E eu sinto que nos nossos dias, as duas coisas elas foram afetadas. A sociedade de hoje ela é uma sociedade muito mais impulsiva, que age e reage, do que uma sociedade que aguarda, uma sociedade que espera, uma sociedade que descansa. Nós somos uma sociedade muito mais incrédula, descrente e pessimista do que uma sociedade cheia de fé, de grande expectativa e de que confia. Moisés, ele costumava montar uma tenda do encontro do lado de fora do acampamento para buscar o Senhor e as instruções do Senhor e a presença do Senhor. Quando ele desce e vê que tudo aquilo está acontecendo, ele quebra as tábuas da aliança. E aí ele vai precisar que Deus refaça essas tábuas. Então ele retorna, mas não mais ao monte. Ele vai para a tenda do encontro. E nessa tenda ele vai consultar o Senhor sobre o que ele deve fazer. E é exatamente essa passagem que nós lemos em Êxodo 33, do 12 ao 14. Que ele diz o seguinte: olha Deus, eu sei que o Senhor me deu uma missão. Mas ele também reconhece que aquele povo é um povo obstinado, de coração endurecido, que a tarefa dele não vai ser nada fácil e que ele não pode fazer aquilo sozinho. Só que, ao invés dele construir bezerros de ouro, como o povo de Israel fez, ele vai para a tenda do encontro. E ele vai diretamente buscar do Senhor aquilo que ele precisa para continuar a jornada. E aí, quando ele vai consultar o Senhor, que ele diz, não me permite saber quem enviarás comigo, isso era uma preocupação de Moisés, afinal, ele tinha acabado de chegar diante de um povo que ele achava que estava junto dele, de Arão, que era meio que o seu auxiliar, que estava pronto para conduzir ali o povo enquanto ele não estava. E ele se sente sozinho. E ele pergunta, não me permite saber quem enviarás comigo. Então ele faz um pedido. Ele diz, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Existia uma finalidade em que Moisés buscasse a presença do Senhor para ter propósitos revelados. E não era para que tivesse um povo forte, um povo guerreiro, um povo de sucesso, um povo poderoso. Ele estava buscando os propósitos de Deus, porque ele queria conhecer o Senhor. O objetivo os propósitos de Moisés era não só conhecer o Senhor, mas ele ser agradável ao Senhor. Era que ele fosse aceito. E a maneira pela qual nós somos aceitos é quando nós obedecemos a aceitação de Deus. Quando Jesus morre na cruz, nós somos aceitos pelo seu amor. Mas ele permite que caminhemos com ele
numa jornada de obediência. A resposta de Deus é a mais incrível que a gente pode encontrar. Porque ele responde a Moisés de acordo com o anseio do coração de Moisés. E ele diz a ele: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E esse Senhor que fala aqui não é qualquer Senhor, é o Yahvé. É a forma mais pessoal de Deus se revelar naquela época. Era o Deus Yahvé, o eu sou. A própria presença do Senhor caminharia com Moisés onde quer que ele fosse, tendo a missão que ele tivesse. E aqui ele diz: Moisés, eu te dou uma missão, nela eu vou com você e eu vou te dar descanso. E diante do comportamento do povo e diante do comportamento de Moisés, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira delas é que diante da espera, o povo conclui que Deus não está fazendo um bom trabalho como eles fariam se eles fizessem por eles mesmos. De acordo com a nossa visão, com o que a gente acha, com o que a gente sente, com o que a gente muitas vezes acredita, nós tomamos as nossas próprias decisões, nós traçamos os nossos próprios planos e simplesmente deixamos Deus de fora disso. Moisés, no entanto, esperava as revelações do Senhor no monte. Diante da preocupação, Moisés recorreu ao Senhor na tenda do encontro. Ele procura suas respostas em Deus. O povo levantou os seus ídolos, exatamente como estava o seu coração, idólatra. O povo recorre ao método mais fácil. Moisés recorre ao método mais eficaz. Diante do trabalho a ser feito, Moisés só queria a companhia de Deus. Ele só buscava seus propósitos porque ele ansiava pela sua presença. Ele queria continuar sendo aceito por Deus, ou seja, ele queria obedecê-lo. E a obediência é o grande fundamento do amor ao Senhor. Aqueles que o amam, o obedecem. O povo, no entanto, só queria ser saciado. Afinal, para que você tirou a gente de lá, do Egito, Moisés? Para viver isso aqui? Pelo menos lá a gente tinha comida. E a grande recompensa para quem desfruta da companhia de Deus enquanto tem uma missão a cumprir é receber o descanso que o Senhor está disposto a nos dar, porque quem dá o descanso é Ele. No Velho Testamento, Deus se revela, o Deus Yahvé, ele se revela como Deus, o lugar do descanso. Em Êxodo 33, do 21 a 23, Deus se revela como um lugar onde Moisés pode ter o seu pedido atendido. O Senhor diz, quando Moisés diz, mostra-me, Senhor, a tua glória, ele diz, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Deus estava disposto a se revelar a Moisés, simplesmente porque era um anseio do seu coração. Davi, ele também fala desse lugar, lá no Salmo 91, ele fala de um esconderijo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, ou seja, minha proteção, meu lugar seguro. Deus meu em quem confio. Existe um lugar de descanso. O Deus Yahvé se coloca como uma sombra sobre a qual nós podemos repousar. E se a gente pensar um pouco na nossa vida comum, a gente pode pensar em algumas situações em que a gente se sente um pouco tranquilo, descansado, confortável.
Talvez quando a gente sai de casa, por exemplo, que a gente tranca tudo, em condições normais, tá? Condições normais. A gente tranca tudo, a gente entende que a nossa casa está segura. Diferente se a gente deixasse alguma coisa aberta, não é não? Ia ter uma vulnerabilidade ali, alguém poderia entrar. Quando a gente, por exemplo, quando alguém deixa o seu filho numa escola, deixa sobre os cuidados de alguém, por mais que você cheque, esteja ali rondando e vendo se tudo está bem, mas isso te dá uma tranquilidade para você trabalhar, para você fazer as coisas que precisa. Se você trabalha, tem um emprego, se você tem uma certa estabilidade, uma conta bancária aí robusta, isso te dá uma segurança. Não dá? O dinheiro traz essa segurança. Essa falsa segurança. Mas a verdade é que na nossa época, nos nossos dias, e na verdade desde que Adão caiu, nós vivemos num mundo totalmente transformado pelo pecado. No mundo de uma natureza pecaminosa. E nas condições que a gente vive hoje, na verdade, todas essas coisas são muito frágeis. Hoje a gente vê as casas sendo invadidas, independente do nível de segurança que tenha. Né? Os bandidos estão cada vez mais organizados para tornar aquilo ali mais suscetível a um roubo, a uma invasão. Hoje em dia, quantas escolas e lugares, infelizmente, estão sendo invadidos, quantos massacres, quantas coisas, quantos atentados. Hoje a gente tem um emprego e de uma hora para outra a gente pode simplesmente não ter mais. E a verdade é que todas essas coisas, elas produzem uma ideia muito falsa de segurança. Todas essas coisas que podemos nos apegar neste mundo como se garantisse estabilidade, na verdade elas não são estáveis. E eu acredito sinceramente que muito da nossa ausência de descanso, do nosso cansaço frente à vida, está no fato de nós confiarmos em coisas que são altamente volúveis, instáveis, variáveis, que podem mudar de uma hora para outra. Alguns confiam em carros e cavalos. Mas nós podemos confiar no nome do Senhor, o nosso Deus. Absolutamente tudo nesse mundo, inclusive eu e você, somos temporários. Essa casa aqui, ela é temporária. É perecível. Mas há um lugar de segurança e proteção que está reservado àqueles e somente àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Isso quer dizer que não está reservado para quem visita o esconderijo do Altíssimo. Está reservado para quem habita, para quem permanece no esconderijo do Altíssimo. Esse reconhece o Senhor como seu Deus e confia nele. Aquele que tudo pode, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso, faz uma sombra de si mesmo, para que eu e você possamos repousar nele. Isso é descanso, isso é estabilidade. Eu acredito também que muito do nosso cansaço, das nossas aflições, do nosso esgotamento, é porque nós temos carregado muitas bagagens. Excesso de bagagem dificulta a caminhada. O caminho vai parecer mais longo, o esforço vai ser praticamente inútil. E quanto mais bagagem a gente coloca sobre os nossos ombros, mais sobrecarregados, mais exaustos nós ficamos. E essas cargas, elas podem ter muitos nomes. Talvez nós estejamos carregando mágoas. Talvez nós estejamos carregando um desemprego, desesperança, luto, perdas, falências, traições, rompimentos, sonhos frustrados, decepções.
E no Novo Testamento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um convite de Jesus. E talvez você já tenha ouvido, assim como eu, de uma maneira exaustiva esse versículo. Mas eu queria te desafiar o quanto esse versículo ele tem sido realidade nas nossas vidas. Porque ao cansado e ao sobrecarregado, o Senhor diz: venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O jugo de Jesus é um jugo que nos faz aprender. Tem natureza educativa. É para aprimorar, é para corrigir, não é para destruir. Porque ele é manso e humilde de coração, ou seja, ele está pacientemente disponível a nos ensinar. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Não é para pesar, é para ensinar. Enquanto no Antigo Testamento Deus se revela como um lugar de descanso, no Novo Testamento Jesus se revela como a pessoa em quem nós podemos descansar. Como Jesus nos leva ao Pai, como diz lá em João 14, 6, Ele é a pessoa do descanso que nos leva ao lugar do descanso. Alguém em quem podemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Alguém em quem nossa alma pode ir para retornar ao descanso, pois Ele tem sido bom para nós. Salmo 116, 7. No Novo Testamento, Jesus nos faz um convite, mas não apenas isso. Nós precisamos entender que Jesus é tudo aquilo que a gente quer se tornar. Ele é o padrão da humildade. Ele é o padrão de sabedoria. Ele é o padrão de fé. E Ele é o padrão de descanso. É por isso que a gente precisa olhar para Jesus, porque Ele é o modelo daquilo que a gente quer se tornar. E a expressão da vida de Jesus, ela não está somente nos 4 evangelhos, não. Ela está de Gênesis a Apocalipse. Jesus é a grande espinha dorsal, Ele é a grande estrutura, Ele é a pedra angular, o grande fundamento que interliga o Velho e o Novo Testamento e que chega aos nossos dias. Dessa forma, as atitudes de Jesus frente às tempestades e às tormentas, elas precisam ser o nosso modelo de comportamento. Um exemplo claro disso a gente vai ver lá em Marcos, no capítulo 4, do 35 ao 41, quando relata que Jesus dormia num barco enquanto enfrentava uma tempestade. Os discípulos acordam Jesus, ele pede silêncio e manda que os ventos se acalmem, se calem. A atitude de Jesus revela incredulidade. A atitude dos discípulos revela incredulidade. Mas a atitude de Jesus optando pelo descanso revela confiança e autoridade. A ponto dos discípulos perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não é apenas a pessoa que nos conduz, nos convida e nos conduz ao descanso. Ele mesmo ensinou que nas tempestades é possível descansar e confiar. Ele mesmo foi o modelo disso. Eu acredito também que muito do nosso cansaço revela a presença de excessos. Estamos excessivamente preocupados, ansiosos, desesperançados, amargurados, incrédulos. E quando estamos cansados, dificilmente a gente consegue compreender o limite das coisas. A gente vai metendo os pés pelas mãos, a gente vai tomando decisões que não era para tomar. A sabedoria fica de lado e o que age é o emocional.
Fisicamente, a gente tem dificuldade para raciocinar. Fisicamente, quando estamos cansados, o corpo desliga algumas funções para poupar os órgãos vitais, para que a gente não desfaleça. A gente entra num piloto automático para que a gente consiga poupar energia daquelas atividades periféricas do corpo, secundárias, para que as vitais, as mais importantes, elas sejam preservadas. E assim está acontecendo com o corpo de Cristo. Algumas funções na igreja começaram a se desligar para poupar energia para o corpo não entrar em colapso. Algumas coisas deixaram de acontecer, outras se sobrecarregam para a obra continuar sendo feita. Só que a gente não aguenta assim por muito tempo. A melhor maneira para recuperar o cansaço é descansando. É indo à pessoa do descanso. Isaías vai dizer lá no capítulo 40, no versículo 29, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu também acredito que nós estamos cansados porque, na verdade, estamos tentando fazer sozinhos o que Deus mandou que fosse feito em comunidade. Lá em Isaías 41 vai dizer, no versículo 6, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Isso a gente não consegue sozinho, a gente só consegue juntos. Eclesiastes 4, do 9 ao 10, vai dizer, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que levante. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está vivendo num período em que existe uma tentativa cada vez maior de fazer deste lugar o lugar da convivência, o lugar onde a família de Cristo se reúne, um lugar onde a gente não quer estar, um lugar de desacordos. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Um lugar onde muitas vezes a gente ouve, não adianta você começar um projeto aí, porque não vai funcionar. Um lugar onde não adianta você fazer alguma coisa aí, porque as pessoas elas não querem trabalhar. Um lugar onde a unidade é quebrada. Um lugar onde há a minha vontade e não a vontade de Deus, o soberano. Um lugar de disputa. Um lugar de medo de que a nova ideia de alguém roube a posição, o título de alguém que já estava antes. E esses dias eu ouvi uma ministração de um pastor. Eu estava tentando me lembrar o nome dele para dar o crédito, mas passou batido. E ele disse o seguinte, o maior título que nós podemos ter é de filhos de Deus. Esse é o maior título que podemos ter. Porque se a gente pensar dessa forma, nós somos todos irmãos. E em condições saudáveis, nós queremos que os irmãos e o nosso irmão dê certo, avance, conquiste, progrida. Tem uma música, não vou cantar, não me foi dado esse dom. Mas tem uma música de Tamires Garcia, não sei porque é a risada, Rosinha. Mas tem uma música de Tamires Garcia que fala assim que os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando eu aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando eu aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos,
sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti, carrego o nome da família. Ela diz nesse mesmo vídeo da música que Jesus nunca ficou apático à mesa. Ou ele senta e ceia, ou ele vira. Como ele fez no pátio do templo com aqueles cambistas. Mas como é que a gente vai reproduzir a mesa? Como é que a gente vai experimentar o descanso porque estamos compartilhando o trabalho um com o outro? Se nós não queremos essa mesa. Se nós não permanecemos em meio aos nossos irmãos para descobrir a extensão do amor de Deus, se nós nos recusamos a estar juntos, a trabalhar juntos, a botar a mão no arado juntos, todo primeiro domingo do mês tem um café da manhã lá fora. É muito especial. Eu peguei o iniciozinho dele, ainda com Samantinha, com Suyan, e ele se tornou uma grande estratégia de amor e de comunhão. Mas sabe o que eu já ouvi? Pra que isso? Até quando isso vai dar? Eu quero só ver. Quero só ver. Quando é que isso vai parar? Onde é que isso vai continuar? Sabe o que eu já ouvi? Que não adianta fazer nada, porque as pessoas não querem. A gente também faz aniversariante lá fora. Honra as pessoas no dia do aniversário delas ou no mês do aniversário delas. E tem gente que diz, que bajulação é essa? Pra quê? E sabe uma coisa que nós precisamos restaurar na nossa vida e na nossa comunidade? Nós precisamos restaurar o princípio da honra e da hospitalidade. Por outro lado, existem aqueles que estão trabalhando demais, estão sozinhos na caminhada, estão sozinhos na labuta. E estão se perguntando, mas Senhor, quem o Senhor enviará comigo? E estes, por outro lado, no outro extremo, até paralisaram, porque disseram assim, Senhor, eu já tentei demais, eu já tentei tantos projetos, eu já fiz tanta coisa, mas eu não tenho apoio. Eu não tenho quem vá comigo. Mas a verdade, irmão, é que há um grande e terrível dia que nós chegaremos diante do Senhor e nós mostraremos individualmente as nossas mãos diante dele. E quando mostrarmos as nossas mãos fruto do nosso trabalho, a resposta mais incoerente, mais tola que nós podemos usar é que, Senhor, é porque não deu certo. Qual foi a missão que Deus te deu? Qual foi a missão que Deus me deu? Eu tenho certeza que a de Moisés foi muito mais difícil. Conduzir uma nação obstinada a uma terra prometida. A nossa é fichinha, né, não? Mas para nossa pergunta, o Senhor diz, eu vou te acompanhar. E quem vai dar o descanso sou eu. No meio desse dilema, se você está de um lado ou do outro, se você está do lado de quem é usado como Sanbalat e Tobias para derrubar a obra de alguém, o trabalho de alguém, ou se você está do outro lado, se achando
o superpoderoso, fazendo tudo sozinho, nós estamos em lugares completamente errados. Porque existe um equilíbrio, existe um centro, de uma maneira muito saudável, de que executamos a obra do Senhor uns com os outros, que somos incentivadores e cooperadores de uma obra, e não derrubamos a obra. No entanto, nós não nos cansamos e ficamos exaustos, porque achamos que nos bastamos e faremos a obra nós mesmos. Porque eu sinto nos dizer, mas a obra é do Senhor. Nós também estamos cansados, porque talvez nós estejamos fugindo de etapas do processo. E aí, como povo de Israel, a gente está passando mais tempo do que precisaria estar naquela situação, simplesmente porque a gente não está respeitando as fases. Como se a gente dissesse assim: olha, Senhor, essa parte do caminho eu vou andar, mas essa daqui eu não quero não. E aí eu estou selecionando o que é que eu vou obedecer e qual é o caminho, a parte do caminho que eu vou andar. Ah, se me agrada, Senhor, aí eu vou. Se não me agrada, eu não quero não. Na tentativa da gente evitar sofrimentos, nós estamos selecionando a parte do caminho que a gente quer andar. Porque nós somos especialistas em pular etapas, principalmente quando a pressão e o calor das situações aumentam. A verdade é que pressão e calor aumentam por um motivo. Algo está a ponto de se cumprir. Aumento de pressão e calor prenunciam milagres. Grandes acontecimentos que não podemos fazer por nós mesmos. Se a gente pensar no objetivo do povo de Israel, que Deus tinha para o povo de Israel na época de Moisés, era tirar um povo da escravidão para a liberdade. Quando Moisés vai diante de Faraó, dizendo: olha, o Senhor está dizendo, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. O que é que acontece? Aumenta o trabalho, aumenta a opressão, reduz os benefícios para facilitar o trabalho deles. Mas, mantém o nível de exigência. A entrega do trabalho é a mesma. Qual é a atitude do povo? Reclamar. Reclama com Moisés e, principalmente, não dar ouvidos a Deus, ao que Deus estava falando. Tem um trecho lá em Êxodo 6, 9, que vai dizer que eles estavam angustiados pelo que sofriam. A angústia do povo estava fazendo com que eles não ouvissem a voz de Deus. Alguns registros históricos da nação de Israel testemunham que em tempos de relativo conforto, de bênçãos, o coração do povo se desviava para a idolatria. E era necessário angústia para fazer aquele povo voltar para Deus. Era a única forma de chamar a atenção do povo. Era na dor, era na angústia. Salmo 46, 1 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Inclusive na angústia nós temos lugar para ir. E a angústia nada mais é do que uma estratégia de Deus para manter o seu povo rendido. O que é que Deus tem usado na minha vida e na sua vida para nos manter rendidos a Ele?
O objetivo de Deus para o povo na época de Daniel era livrar um povo da fome, era colocar Daniel no lugar de influência. Qual é a pressão que Daniel sofre? Sentença de morte e cova dos leões, que é a mesma coisa. Morte. Qual é a atitude de Daniel? Orar e jejuar, como costumava fazer. Sozinho? Não. Com seus amigos. Na época de Esther, qual era o propósito de Deus para aquele povo? Livrar da morte. Qual é a pressão que Esther passa? Morte. Se ela aparece diante do rei, sem ser chamada, e ele não levanta o cetro de justiça, morte. Qual é a atitude de Esther para interceder pelo seu povo? Jejum. Sozinha? Não. Com o povo. E por que eu e você queremos andar sozinhos? Mais do que o que a gente está sofrendo, nós devemos nos perguntar qual tem sido a nossa atitude diante do sofrimento. Nós estamos fechando os nossos ouvidos para o Senhor por causa da nossa angústia frente às adversidades, ou nós estamos indo para Ele em jejum, oração e adoração, encontrando descanso? Paulo, em 2 Timóteo, ele vai dar 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, uma receita para os nossos dias. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E não estamos apenas falando daqueles que estão do lado de fora desse templo, que não querem saber do Senhor. Essa palavra é para nós, que estamos aqui dentro, e que muitas vezes os nossos ouvidos, nos nossos ouvidos estão as coceiras que não queremos ouvir a palavra do Senhor, esta palavra que está sendo pregada semanalmente aqui. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. 2 Crônicas, no capítulo 15, Esdras vai dizer: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Quando o nível de calor e pressão aumentam e revelam que nós, na verdade, estamos vivendo batalhas muito maiores do que muitas vezes podemos suportar, que parece que a gente não vai ter descanso, é porque está anunciando a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja dos nossos dias. Daniel, ele tem uma visão dessa igreja, em que muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Os sábios levam em consideração o que está passando. Eles sabem que existe uma razão por trás do aumento do nível de pressão e calor. O fogo refinador
vem, não é para destruir, mas é para construir, para edificar, para tirar a impureza, mas para fundamentar. Se a gente for para Apocalipse 3,16, vai falar do retrato de uma igreja, também a igreja dos nossos dias, a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna que se diz rica, que adquiriu riquezas e que não precisa de nada. Essa é uma igreja que ela se recusa a reconhecer que ela é miserável, pobre, cega e nua. Esse é o retrato de uma igreja que está suscetível à apatia, à ganância, à mornidão, ao materialismo, a esse espírito de autogratificação da nossa indústria do entretenimento, que quer que a gente esteja o tempo todo satisfeito, tentando evitar os nossos sofrimentos. Essa condição, essa igreja, ela traz um aparente conforto, uma aparente segurança, mas só é aparente. A verdade é que com esse histórico, esse tipo de igreja, Deus vai precisar interromper o fluxo da nossa independência. Ele vai precisar fazer com que a gente volte para esse amor, para o seu amor, para fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade, senão não vamos resistir aos nossos dias. Ele é zeloso demais para permitir que a sua igreja morra. Ele não vai permitir uma igreja morna, uma igreja cheia de si e uma igreja sem poder na terra, porque aí vai deixar de ser igreja, vai ser aglomerado de qualquer coisa. Ele muitas vezes permite que a gente chegue ao limite de nossas forças, porque normalmente quando nós estamos cansados, nós nos rendemos, se não ao descanso, ao esgotamento. Com isso, nós temos duas opções e a escolha vai ser sempre nossa. Ou nós descansamos à sombra do Altíssimo e permitimos que Ele estabilize nele mesmo o caos que acomete as nossas almas e corações. Ou nós vamos cair em excessos, entregando os nossos corações às paixões deste mundo. E mais uma vez a escolha sempre será nossa. Essa água é minha. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Eu já estou me encaminhando para o fim. E eu digo isso com muito amor, com muito temor. No contexto da igreja de Cristo. Eu gostaria de falar aos líderes e pastores. Sabe por quê? Alguns líderes, alguns pastores, pessoas que receberam a unção do Senhor para executar essa função na casa de Deus com uma cobertura especial. Sabe por que muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, exaustos? Porque alguns, em algum momento, amaram mais o trabalho que executam do que a satisfação de oferecer a Deus como sacrifício. Amaram mais o poder e a posição do que a honra de ser chamado servo de Cristo. Amaram mais o palco do status e do desempenho do que uma vida oculta no esconderijo do Altíssimo. Porque amaram mais a vaidade de dar ordens e de bater no peito dizendo: esse ministério é meu, do que a humildade
de negar a si mesmo, carregar a sua cruz com bacia e toalha na cintura. E o preço disso é uma igreja que está sangrando. Mas não é do sangue de Cristo, não. Essa hemorragia é dos corações dilacerados, dos corações feridos. Só que tem um porém. Na casa de Deus, os filhos de Deus não podem fazer o que quer, como fizeram os filhos de Eli. Aqui tem pastor. O soberano, o Senhor, que vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa está com Ele e seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 40, 10 e 11. E por que nós não queremos fazer como ele fez? Só há uma maneira de nós estancarmos a hemorragia da igreja de Cristo: arrependimento. Lembrar onde caiu. E voltarmos a Deus. Porque nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, como disse Mateus no capítulo 22, do versículo 37. A razão para Deus aumentar a intensidade do fogo em meio aos seus pastores e líderes é que Ele levantará nos últimos dias aqueles, e somente aqueles, que oferecerão ao Senhor justas ofertas. Malaquias 3:3 vai dizer: Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Esses serão os servos, os vasos de ouro, descrito em 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fecho parênteses aos pastores e líderes. Isso não é uma acusação. Isso é uma exortação. E exortação é para correção, não é para julgamento e apontamento. Isso não é um lugar para isso. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos descansar do trabalho que Deus não nos pediu para fazer. Nós precisamos descansar do trabalho que Ele pediu, mas que nós fizemos na própria força. Nós precisamos descansar do trabalho que nós estamos fazendo sozinhos, sem apoio. Nós precisamos descansar das cargas da vida que são tão pesadas que a gente não percebe que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Nós precisamos descansar das cargas que nós recolhemos ao longo do caminho e dos excessos que desequilibraram a nossa vida. Nós precisamos descansar, porque há recompensa no descanso. E existem 3 benefícios do descanso. Se a gente for para a terra e a natureza, o Senhor não nos deu por acaso.
A natureza revela de fato como nós precisamos olhar para ela e ver a mão de Deus em tudo. Se a gente for para o contexto da terra, do plantio, de uma plantação, a terra tem um estágio de descanso. E existe por 3 razões. Para que ela recupere a sua estrutura, para que ela aprofunde suas raízes e para que ela preserve o seu solo para as plantações futuras. E a verdade é que a nossa estrutura está caindo porque a gente está se esforçando para fazer na nossa força, do nosso jeito, vivendo segundo os nossos métodos. Mas a nossa estrutura também está caindo porque as nossas raízes não estão ganhando profundidade. E quando a raiz ganha profundidade, ela ganha estabilidade e alimento. Porque ela não vai depender do que acontece exteriormente para estar bem. Ela simplesmente vai abraçar as rochas. Ela vai chegar no lençol freático, ela vai ter nutrição e ela vai ter água. Independente do que aconteça para cima da terra, não vai influenciar absolutamente nada, porque ela vai continuar estável. O Espírito Santo de Deus, essa grande simbolismo que a água representa o simbolismo do Espírito Santo, essa nutrição, esse alimento, essa sede saciada, ele habita em nós. Nós temos um acesso rápido, fácil e tranquilo a esse lugar. Nós também temos alimento disponível. E nós precisamos preservar essa qualidade dos nutrientes para gerações futuras. A geração que não descansa hoje, que não vai para o lugar da presença, que não procura a sombra do Altíssimo, ela compromete a geração que está vindo atrás, porque ela não vai saber o caminho. Ela vai desconhecer o caminho do descanso, porque eu e você não estamos indo. O Deus geracional nos ensina que falta de descanso compromete a geração seguinte. Se a geração atual não descansa à sombra do Altíssimo, ela deixa a geração seguinte sem um lugar de refúgio e proteção. E por último, eu finalizo com a base do descanso. Jesus é a pessoa do descanso. Deus é o lugar do descanso. Ele é a cama em quem podemos repousar. Jesus nos convida. Deus nos abriga. E ainda existe um travesseiro. É o travesseiro das promessas de Deus. Existe um lugar onde nós podemos descansar. Onde o travesseiro está disponível, que é o descanso nas promessas do Senhor. Podemos descansar nas promessas do Senhor, pois de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué 21, 45. E esse é um bom motivo para nós descansarmos. Porque acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. É possível que nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Ele mesmo guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque nele confia. Isaías 26, 3. Podemos, sobretudo, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.
1 Pedro 5:7. Porque o seu reino, domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Salmo 145:13. Porque felicidade mesmo é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Podemos, inclusive, alcançar consolo no sofrimento, pois a promessa do Senhor nos dá vida. Salmo 119:50. Suas promessas não demoram. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não está demorando, não. É para arrependimento, é para não perecer. E eu acredito que quando chegarmos ao final e literalmente lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, ele finalmente vai dizer: ela descansou, ele descansou. Agora eu posso agir. Finalmente eu posso agir. Porque você descansou. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Porque existe um lugar de descanso. Existe uma pessoa que nos convida ao descanso. Mas também existe uma sombra que nos permite descansar. Mas não apenas isso. Um travesseiro onde podemos repousar a nossa cabeça confiantemente sobre as promessas do Senhor, pois Ele é fiel. Eu gostaria que você ficasse de pé, se você puder. E eu gostaria de te fazer um convite. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com sobrecarga. Talvez você seja o que pulou etapas. Talvez você esteja sem fé. E existe um convite para você. Jesus te convida para ouvir a mim. E eu gostaria, porque eu acredito no poder do louvor, de declarar a palavra. Isso muda qualquer ânimo. E eu pedi para o louvor, e num desafio incrível eles concederam, da gente cantar essa música. Mas você precisa verbalizar. Você não pode ficar com ela na sua cabeça somente. E se você não souber, a gente vai lançar a letra. Canta, mas canta de todo o coração. Deixa a palavra fluir. Deixa o Senhor te levar para esse lugar de descanso, onde há renovo de forças. Onde há renovo de promessa. Onde há o lembrete das promessas que você nem lembra mais. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Posso ir na terra onde há um leite e mel, com meus filhos ao redor, dos seus bênçãos sobre os meus.
parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Posso ir na terra onde a honra leite e mel, prometidos ao redor. Deixa os são só meus Declara! Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não terminar. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei antes viverei tudo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aleluia! Para Ele, eu entro em teu altar, sentindo seu Espírito que manda o coração. Mas as luzes que não mudam continuam a me dizer: Essa terra é minha! é minha. E que nela eu vou viver! Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei antes viverei tudo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Declara, igreja, aquele que começou é fiel, é fiel. Não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não vou antes viverei tudo bem do Senhor aqui na terra e